Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e para hoje nós escolhemos um tema que chama muita atenção. Sempre que a gente vai proferir uma palestra numa casa espírita e quando você começa a falar sobre mediunidade e qualquer coisa que envolva a vidência ou coisas assim, há sempre aquela pergunta sobre o desdobramento. Nós já fizemos, numa outra oportunidade aqui no nosso programa, um bate-papo sobre o sonho e o sono, né? Nós falamos alguma coisa. E nós achamos que deveríamos falar agora um pouco mais a fundo, nessa história aí de viagem astral. Como é que é isso? Então vamos lá. Veja, pessoal, nós somos, na verdade, um conjunto de basicamente 3 aspectos. Aquilo que é palpável, o corpo físico, o elemento pensante, o elemento que sobrevive, aquele que é eterno, que nós no Espiritismo chamamos de espíritos. E muitas pessoas chamam de alma, coisa que o vale. Não há um problema nenhum. O importante é que fique muito claro que nós temos o nosso corpo físico e temos também o que seria realmente nós, que é o espírito. O que realmente está falando, pensando, agindo, é o espírito que reflete isso no corpo físico. Só que há um elemento intermediário que Kardec chamou de perispírito, que liga o corpo físico ao espírito. Porque o espírito, como o próprio nome diz, é algo extremamente sutil e, sendo assim, não teria como fazer essa conexão. Veja, pessoal, o espírito é algo muito abstrato, enquanto o corpo físico é totalmente concreto, totalmente palpável. Então, há necessidade para que pudesse... E veja bem, o perispírito não é uma coisa, vamos dizer assim, inventada pelo Kardec no século XIX. Se você fizer um estudo, você vai ver que Sócrates já falava nesse corpo fluídico, Paulo de Tarso já falava, uma infinidade de pensadores que aceitam a existência da alma, falaram já sobre esse corpo semimaterial, né, fluídico, que liga o espírito ao corpo físico. Por que eu estou falando isso? Porque a viagem astral é uma possibilidade, sim. A viagem astral nós temos como realizar essa saída do corpo. É o que muitos chamam de emancipação da alma. É uma espécie de um crescimento do perispírito, um deslocamento do perispírito no corpo físico. Por isso que quando você está dormindo, existe, em muitos casos, a possibilidade desse desdobramento. Normalmente esse desdobramento vai acontecer, quando você está dormindo, sim, mas em situações muito especiais, em que está passando por uma situação difícil, um momento que mexeu com você profundamente. Então, ao descansar, ao relaxar, há uma agitação dentro de nós que provoca muitas vezes esse deslocamento. A viagem astral, se eu quiser treinar, fazer viagem astral, não é algo simples. Simplesmente eu vou fechar os olhos e vou sair. Nós temos que pontuar a coisa entre o desdobramento ou viagem astral, um recurso mediúnico. Existe uma mediunidade que você vai executar esses deslocamentos, essa saída do teu perispírito do corpo e ir em algum lugar. Muitas vezes essa saída é visível por aqueles aonde você se encontra, é o teu duplo etérico que se manifesta lá. Agora, veja bem, quando você está, assim,
tendo essas oportunidades de se deslocar, estiver numa situação de sono, de sonho, quando você volta ao corpo físico, normalmente a lembrança que você tem é de um sonho, não é uma lembrança de uma viagem. Puxa, mas como se faria então uma viagem astral de verdade? Existem algumas técnicas, mas chega a ser um pouco, muitas vezes, por dizer assim, frustrante. Porque não é simplesmente você sentar numa cadeira, fechar os olhos, ficar ali quietinho, meditando, que vai conseguir fazer a viagem. Você pode até conseguir, mas não é algo que é taxativo. Mas vamos lá. Se você entrar numa sala, na sua casa, uma sala tranquila, que ninguém vá te interromper, uma música muito suave de fundo, entrar num processo que nós chamaríamos de meditação, limpar o seu pensamento, esquecer todos os problemas lá fora. Essa é a parte mais difícil, né? É eu fechar os olhos, ficar aqui quietinho e não pensar em nada, a não ser em me deslocar do corpo. Eu ser pensante, sair. Mas eu preciso estar num ambiente muito tranquilo. Repito, uma música de fundo, meia luz, sentado de forma numa cadeira, num local confortável, e ali ficar treinando. Primeira vez não vai acontecer nada, segunda vez não vai acontecer nada, terceira, quarta, quinta, sexta, não sei, vai depender de cada um, da capacidade mesmo nossa de nos emanciparmos. E algumas pessoas conseguem sim fazer esse escape do corpo, ir numa outra sala. Há espíritos, há pessoas que têm um grau de mediunidade de desdobramento que saem e vai a uma outra casa, faz alguma coisa, volta e lembra perfeitamente. Eu vou contar uma pequena historinha que aconteceu com uma pessoa conhecida minha. Ela precisava ir numa casa espírita essa que eu trabalhava. Mas ela não era muito chegada com esse negócio de espírito, não. Mas ela estava numa situação complicada da vida dela e ela foi lá. E quem a atendeu, hoje já desencarnou, é um grande amigo meu, o senhor Alberto. E o senhor Alberto era uma daquelas pessoas que tem um conjunto de mediunidades, a flor da pele, num grau muito bem trabalhado. A gente falava popularmente, muito bem desenvolvido. E ao chegar lá, ela pediu para conversar com ele, em função desse probleminha que ela está passando. E o senhor Alberto sentou com ela, ele percebeu esse jeito de, sabe, eu estou aqui porque eu preciso, que eu não tinha nenhum pingo de vontade de estar aqui. Ele virou para ela e falou assim, ele fechou os olhos um pouquinho, ficou uns minutos assim em silêncio, abriu os olhos e falou para ela, você, que aqui não é uma brincadeira. Eu fui até a sua casa agora. E na sua cozinha, quando você voltar, preste atenção. Na pia, do lado esquerdo, você deixou uma pilha de pratos para lavar. Do lado direito, você deixou uma panela assim, assim. Ele descreveu toda a pia da casa dela. E o engraçado que ela morreu de vergonha, porque ela saiu de casa sem lavar a louça, largou toda a louça lá, que estava atrasada, para a reunião marcada com o seu Alberto, mas ali foi um exemplo de desdobramento, de uma pessoa que tem facilidade para se desdobrar, ir aqui e acolá, né? Mas é uma coisa muito interessante dentro dos meios espíritas, são as mediunidades. E a mediunidade de desdobramento, ela tem uma utilidade muito grande para o atendimento a alguém que está precisando, está numa residência e precisa de uma visita espiritual, um atendimento. Então, se você tem essa capacidade, é uma ferramenta maravilhosa, porque tudo na doutrina espírita, seja as mediunidades, conhecimento, tudo tem um objetivo central. Qual é o objetivo? Ajuda ao próximo. Nos ajudar
e ajudar ao próximo. Ter uma certeza de que nós estamos aqui na vida física para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. E as mediunidades são ferramentas para isso. O conhecimento espírita está justamente aí, os ensinamentos, para o nosso aprendizado, em primeiro lugar, para a nossa reforma íntima, para nossas mudanças de comportamento e, em seguida, levar tudo isso para as outras pessoas. Então, veja a mediunidade de psicografia. Quantas milhares de pessoas já não teve uma consolação, já teve uma alegria de saber que aquele ente querido dela, que desencarnou e que ela perdeu ele, ela acaba de receber uma psicografia, a assinatura é igualzinho do ente querido, as palavras ditas ali são palavras que realmente é o jeito dele falar, é o que estava escrito ali, e o médium que escreveu isso nunca te viu nem mais gordo nem mais magro. Eu já tive uma infinidade de situações de presenciar casos assim, de psicografias que dá uma esperança para a pessoa. Ora bolas, por que o desdobramento também não pode? Ter esse desdobramento apenas por uma curiosidade não é muito legal. Vamos procurar fazer esse desdobramento e, de repente, treinar. Você deita, né? Como eu falei, ou sentado ou deitado numa sala adequada, tudo muito quietinho, muito silêncio, uma musiquinha de fundo, e você fica ali uns 15 minutos num processo de meditação e tentando se imaginar fora do corpo. Como imaginar? Vai sair ou não vai sair do corpo? Eu lembro Emmanuel, quando ele disse assim, até para fazer o bem nós temos que treinar. Emmanuel disse isso, porque nós vamos treinar. Primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, uma hora nós vamos começar a conseguir sair do corpo, retornar e ter consciência. Por quê? Porque nós saímos muito do corpo, sim, mas não temos essa consciência, não temos esse domínio quando estamos dormindo. Depois, em altas horas da madrugada, que você está completamente desligado, acontece essa saída do corpo, sim. Interessante isso, né? É muito interessante. E há vários fatores, eu até anotei aqui, projeção astral, né? Você tá fazendo essa projeção, emancipação da alma, são nomes que se dão, viagem astral, desdobramento. Isso tudo são características em que o nosso espírito, moldado pelo perispírito, tem condições de se deslocar. Se você pegar o livro dos Espíritos, você vai ver alguma coisa nesse sentido. Mas, se você ler o livro dos Médiuns, só que é um livro dessa grossura, eu vou avisando, é um livro, né, denso. Você vai ter ali um ensino, vai ter ali um conhecimento muito grande sobre os diferentes tipos de mediunidade, inclusive do desdobramento. Há um outro livro muito interessante chamado Mediunidade, do comandante Edgar Ramon. É um livro também já um pouquinho mais fininho, né? Um livro de André Luiz chamado Mecanismo da Mediunidade. Outro livro muito interessante para você ler sobre mediunidade, em que você vai perceber. Agora que eu falei do André Luiz, para encerrar o nosso bate-papo, André Luiz, quando você pegar aquela série toda que começa no Nosso Lar, esses livros todos que são narrativas de coisas que ele viu na espiritualidade, vira e mexe, ele cita uma situação de um encarnado que se viu presente na espiritualidade e recebeu uma orientação, um treinamento, alguma coisa, e depois volta para o mundo físico. Dá uma lida, você vai gostar, é muito bom. E assim, terminamos mais um programa O Espiritismo em Nossas Vidas,
e contamos com vocês na próxima semana. Obrigado, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.